Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos que estão em sua residência, nos acompanhando através da live, que possam estar participando, em especial dessa EBD. EBD muito especial porque aprove a Deus ainda nos permitir mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar a sua palavra. Naum, capítulo 1, verso 7. Tenho usado muito esse texto. Naum, profeta Naum, Antigo Testamento, capítulo 1, verso 7. Diz assim: porque o Senhor é bom e é o nosso refúgio em tempos de angústia, e Ele conhece os que nele confiam. Vamos estar de pé, orando ao Senhor, para darmos início à nossa EBD neste dia. Como eu falei, um dia especial, que a Bíblia diz que nós temos um dia chamado hoje para adorar o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, é em nome de Jesus, Pai, nome que é sobre todo nome, Deus, nome diante de qual todo joelho se dobrará, Papai amado, que nós te invocamos, Senhor, pelas tuas misericórdias, e que nós te adoramos e te louvamos, Senhor, por tão grande salvação, Pai, alcançada na cruz do Calvário, Papai amado. O alto preço que foi pago, Senhor, para que nós pudéssemos, Papai amado, sermos feitos filhos de Deus, Pai. E assim, Papai, pudéssemos fazer a diferença neste mundo tão corrompido e neste momento de tamanha crise, Pai. Que possamos ser de fato reconhecidos como Teus filhos. Que possamos de fato ser reconhecidos como cristãos, Pai. Aqueles que representam o céu aqui na terra. Nos ajuda, nos fortalece, que possamos transbordar do Teu Espírito Santo, Senhor, e assim, Pai amado, alcançar aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, porque a nossa esperança não está no homem, a nossa esperança não está na terra, a nossa esperança está no céu, Pai, onde um dia estaremos com o Senhor por toda a eternidade, Papai amado, em nome de Jesus. Amém. As irmãs do louvor, 2 hinos. Sim. Aleluia. Saudamos irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Queria chamar a irmã Carmelina para nos ajudar nos hinos da harpa. Vamos cantar o hino de número 372. Som. 372. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer, vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, por Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá, em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas sempre triunfar, Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, por
Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos muito alta será, quem unido a Cristo nunca vacilar. Em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Por Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Vamos cantar o hino de número 371. Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos males, agonias deste mundo cessarão, cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Oh, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz, e o almejo hoje visto, e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, fazer menção da nossa lição. Mais uma vez, ressaltando o porquê da importância de estarmos participando de uma escola bíblica dominical. Estamos vivendo tempos difíceis. Biblicamente, estamos caminhando dentro do tempo profético. Então, aquele que tiver ou que não tiver conhecimento do que está nos falando a Bíblia, vai desesperar. Quero trazer rapidinho para os irmãos uma notícia que eu vi essa semana. Uma policial militar novinha, uma moça nova, e seu bebê de 9 meses. Não acredito que essa narrativa é mais chocante do que nós temos visto pessoas morrendo muito rápido. Na minha cidade, que são 120 mil habitantes, pastor, já morreu 62 pessoas. Então, é inegável o fato de que os dias
estão ficando cada vez mais difíceis. E essa policial, com seu bebê de 9 meses, a companheira deixou, não sei quem viu na reportagem, não passou, acho que no jornal, não sei. Essa policial simplesmente deu um tiro na cabeça do seu bebê. E depois suicidou. Isso é falta de Deus. E de quem é o compromisso de falar de Deus? Responda para si mesmo. Então nós não podemos perder tempo. Eu falei isso no dia que eu ministrei aqui. Não podemos perder tempo. Temos Instagram, Facebook, Zap, tanto do aplicativo. E eu diria mais, estamos sendo relaxados. Foi tanto clamor quando fechou as igrejas. Meu Deus, e agora o que vai ser? Fechou os templos. A igreja de Jerusalém só cresceu quando iniciou a perseguição. Quem lê a Bíblia, quem lê a história, sabe disso. E eu diria o seguinte, é hora de sairmos no nosso quintal e gritar: vizinho, vizinha, Jesus te ama. Alguns, vontade boa, com os 1.200 do auxílio emergencial, vão dizer: esse crente está doido. Mas talvez alguns estejam com a faca no pulso para cortar, talvez outros com a corda no pescoço, a gente não sabe. Então é a hora de clamar ao mundo que Jesus os ama. Quem sabe você sem saber, quem sabe eu sem saber, vou estar clamando para alguém que está prestes a tirar a vida. E a pessoa vai ouvir e dizer: não, opa, que é isso? É uma voz. Ah, do vizinho, ele não vai pensar talvez isso. Jesus me ama. E vai recuar a intenção. Recentemente um pastor, de novo, não é notícia nova, o fato é novo, a notícia não é nova, de uma igreja muito grande, pastor, não sei se o senhor viu também, há mais 2 semanas, suicidou-se. Então os tempos são difíceis. Os irmãos me perdoem por essa tomada de tempo. A vacina do Covid-19 está na iminência de ser liberada. Estados Unidos, Israel, China. No Brasil, os irmãos já acompanharam a notícia. Está sendo estudado para se colocar em funcionamento um documento único. Quem já ouviu falar disso? Que está aqui no templo, levante a mão. Um documento único. Irmão, o que é isso? É profecia bíblica se cumprindo. Não estou dizendo que vai ser. Mas os irmãos não se assustem se na hora que liberar a vacina, todos os brasileiros, todos os moradores do estado do Goiás, todos os moradores de Goiânia poderão receber a vacina gratuitamente. Mas para isso, presta atenção no que eu vou falar. Não é o número 66666. Mas para isso terá que ser colocado uma espécie de sinal para que você saiba quem foi e quem não foi vacinado. E tal qual a máscara, que você não entra hoje no supermercado, né, pastores? Você não entra no supermercado se você não estiver usando a máscara. Proibida a entrada de pessoas sem máscara. Então não se assuste. Não estou dizendo que vai acontecer agora, mas não se assuste se acontecer. Tá bom? Lição de hoje, lição de número 8. Apresentando ao Senhor nossos questionamentos. A lição de hoje trata do grande salmista Asaf, apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Isso é fundamental para a manutenção da nossa vida espiritual. O textual diz assim: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Salmo 73 e o verso 28. A igreja, verdade aplicada? Os irmãos talvez não tenham a revista em casa e não ouviram. Diz que nós, como filhos de Deus, podemos apresentar ao nosso Papai do céu nossos temores, nossas dúvidas. Os textos de referência estão em Salmos 73 e o verso 1
e o Salmo 177, o verso 3, 4, 7, 11 e 16. Os irmãos quiserem abrir suas Bíblias nas suas casas. Salmo de número 73, verso 1, e Salmos de número 77, os versos 3, 4, 7, 11 e 16. Salmo 73, verso 1 diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Salmo 77, 3, a igreja. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas, da tua antiguidade. Aleluia. A nossa lição ela tem 3 objetivos, segundo o comentarista da lição, que são apresentar o conflito existencial do salmista Asaf, ensinar como vencer o sentimento de inveja e explicar a importância de clamar em meio à angústia. Se tão somente aprendermos hoje que Deus é nosso Pai, que nós somos filhos muito amados, já ganhamos a eternidade. Senhor, meu Deus e meu Pai. Os professores podem, se quiser, chegar mais próximo, perdão, mantendo a distância de 1,5 metro. Senhor Deus de misericórdia, mais uma vez aqui estamos, Senhor, te rogando uma bênção especial, Pai. É para que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a entendermos os Teus projetos em nossa vida, Pai. E Deus, no mesmo momento, pedimos que o Teu Espírito Santo auxilie, Senhor, os Teus servos que irão ministrar a Tua palavra, para que possamos, Senhor, estar compatíveis, o que ensina e o que aprende, Pai. E assim possamos crescer na graça e no conhecimento, até o dia que estaremos na eternidade com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Professor, pastor Ebers. Irmãos, na paz do Senhor, amém? Graças a Deus, mais um dia de vitória nos concede o Senhor para estarmos aqui na casa dele. E nesta oportunidade nós estaremos escorrendo dentro daquilo proposto pela revista da lição de número 8. Glória a Deus. Já oramos, já lemos o textual, o tema, os objetivos da lição. Pois bem, agora nós vamos ler lá em Mateus, capítulo número 6, versículo 9, até o versículo número 13. Acompanhe aí na sua Bíblia. Mateus, capítulo 6, versículo 9, até o versículo de número 13. Amém? Nos diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação,
mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nós estamos estudando o livro dos Salmos. Nós sabemos que Salmos ele é um livro poético. Sabemos que cada um desses salmos ele tem uma história por detrás dele. Sabemos que cada um foi escrito em um momento, em uma circunstância. Sabemos também que Salmos ele não é um livro, para nós é apenas um livro, mas para o povo de Israel, ele é um livro onde contém os cânticos de angústias, de vitórias e por aí vai. Neste cântico aqui nós vamos falar sobre Asaf. E eu sei que todo mundo sabe quem era Asaf. Que Asaf ele foi um homem colocado como ministro de louvor na casa do Senhor por Davi. Você depois confira lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 4 e 5. Se você quiser abrir a sua Bíblia e conferir conosco, fique à vontade. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 4 e 5. Como nós estamos em uma escola dominical, eu faço menção em dizer para os irmãos: no Antigo Testamento não existem cartas, e sim livros. Então, por isso que eu digo primeiro livro das Crônicas, e não primeira Crônicas. Entenderam? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 4 e 5. Lá vai estar confirmando quem foi Asaf. Alguns irmãos leiam, por favor. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 4 e 5. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúde de harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Pois bem, confirmado aí que Asaf, ele era líder de louvor dentro da casa do Senhor. E como líder de louvor, como todos bem sabem, homens que passam por lideranças, que ficam em eminência dentro das suas funções, passam também por conflitos assim como nós. A diferença é que a pressão, a cobrança, ela está muito maior sobre aqueles homens que estão em liderança do que está sobre nós. E Asaf, com certeza, um homem de Deus, trabalhador dentro da casa do Senhor, ele passa por um questionamento comum dentre toda a humanidade. Todos nós passamos por conflitos, por dificuldades emocionais. A pessoa que falar para mim: não, eu não tenho nenhum tipo de conflito emocional, vamos estar cientes de uma coisa: essa pessoa, ela não chegou nem na adolescência ainda. Porque quando a gente começa a entender o que é ser homem, o que é viver diante da sociedade, nós passamos por algum conflito. Talvez a criança, ela quer tanto algo, ela pede para o seu pai não pode dar para aquela criança aquilo, e ela começa a resmungar, começa a murmurar no seu quietinho ali. Isso já é um conflito já emocional. E hoje nós vamos falar como apresentar ao Senhor os nossos questionamentos, as nossas, digamos assim, dificuldades, as nossas questões emocionais. Não é de hoje que isso acontece com o homem, desde o princípio. Nós podemos ver através de Jó, Ezequiel, ao que se falar também de Elias, um homem que passou também por uma depressão. E a depressão nada mais é do que uma opressão que vem sobre a nossa mente, ao qual nós ficamos aqui reféns da nossa mente, dos nossos desejos e questionamentos. Por que acontece isso comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Como se não acontecesse a ninguém. É normal. O ponto 1, conflito existencial de Asaf. O Salmo 73 registra pensamentos e questionamentos presentes na mente humana ao longo de sua existência.
passando por Jó e Jeremias e chegando aos nossos dias, como a prosperidade dos ímpios, pois o desafio de prosseguirmos vivendo segundo os valores cristãos em santidade. Pois bem, diante disso aqui nós queremos destacar um ponto principal, que é a bondade de Deus para com todo ser humano. Nós sabemos que nem tudo aquilo que nós temos, nós somos merecedores. O que acontece conosco é o seguinte: Deus dá a chuva para o ímpio e também para a pessoa correta, para o seu servo. No entanto, algumas pessoas são agraciadas em receberem, ter algo mais. Nós sabemos, os irmãos que leem, que conhecem a Bíblia, sabem que Asaf, ele passou por este momento porque ele teve inveja dos ímpios. Um homem de Deus, vivendo dentro da casa de Deus, fazendo um ofício em prol do povo de Deus, ou seja, um grande levita, e certamente ele estava em grande aperto, ele estava em grande dificuldade financeira, e ele começou a olhar pelos homens ímpios, pelos homens soberbos, e não achava aquilo justo, porque ele era um homem reto e fiel a Deus, trabalhador dentro da casa do Senhor, e talvez ele veio aquele sentimento nele. Se eu fosse perguntar aqui para todos, você já sentiu inveja? Não responda, mas só pense, porque se eu for perguntar, alguém pode arriscar, levantar a mão e mentir. Não, eu nunca senti inveja de nada e nem de ninguém. Talvez você pode desculpar a sua inveja dizendo o seguinte: não, eu não tenho esse sentimento porque Deus me ajuda, Deus me purifica. Não sejamos ao ponto arrogantes de dizer que nós não fomos tomados nem sequer por um sentimento. Ao que se diz por aí, dada a sua beleza, você é o mais belo ou a mais bela dentre os homens e as mulheres. Talvez você ache alguém mais bonito do que você, ou mais rico, ou mais próprio, não importa. A inveja, ela está sempre presente no nosso ser. No ser humano, ela faz parte do nosso dia a dia. E nós vamos aprender hoje a vencer, assim como Asaf, ele venceu este sentimento. Aí você pode olhar, olha, nós estamos falando sobre Salmos e nós lemos lá em Mateus. Daqui a pouquinho você vai descobrir uma grande verdade dentro dessa leitura a qual nós fizemos no livro de Mateus. Amém? Amém. Resistindo à tentação. Após refletir sobre a bondade de Deus, o salmista analisa sua conduta e expressa: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Sua fé por um momento abalou-se, quase cedeu aos encantos da tentação, e esquecendo da bondade de Deus. É como se os desvaneios do coração e da mente tivessem provocado um abalo na confiança do salmista e na certeza acerca da bondade de Deus. É necessário guardar os nossos corações e mente. Propostas são apresentadas todos os dias com a única finalidade de desviar o ser humano do caminho do Senhor e induzi-lo ao pecado. Adão e Eva sucumbiram diante da tentação da serpente, mas Cristo resistiu à tentação promovida pelo diabo. Agora sim nós já vamos começar a entrar no primeiro texto proposto e lido nesta manhã. Mateus 6,13 diz o seguinte: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nós podemos olhar aqui dentro deste primeiro texto lido, que nós já comentamos que o sentimento de inveja, ele já vem desde tempos passados. O sentimento de conflito interno, existencial do homem, ele não é de agora, ele é de há muito tempo atrás. E o Senhor Jesus, conhecedor de todas as coisas, conhecedor de todo ser humano, ele nos ensina a orar, a mudar, a pedir todos os dias em forma de oração aquilo que nós precisamos. Jesus no capítulo 6 de Mateus, ele ensina no capítulo 6 do versículo 3 a vencermos as tentações,
Asaf, ele passa a resistir à tentação. Ele não tinha o auxílio do Senhor Jesus, mas ele tinha o auxílio de Deus, porque ele estava dentro da casa do Senhor, cuidando de algo tão importante, que era o louvor dentro da casa do Senhor. Ele aprendeu isso, mas o Senhor já trouxe escrito para nós como vencer a tentação. É nós buscarmos em oração a vencermos a tentação. Para vencermos a tentação não é simplesmente bater no peito e falar, eu dou conta. O segredo é clamar ao Senhor para que Ele venha nos ajudar a vencer as tentações. Quando nós falamos de tentações, muitas pessoas imaginam que é somente tentações da carne, promovida aos jovens ou alguns homens mais maduros, quanto à tentação de ser muito rico, a tentação de possuir muitas mulheres ou outras coisas nessa vida. Mas uma das tentações é ter a inveja. A inveja, ela é um mal que não pertence a Deus, ela nasceu no coração do inimigo e ela vem para nós também para nos tentar, para tirar de nós aquilo que nós temos de mais importante, que é a presença do Senhor, que é o temor ao Senhor. E quando nós vencemos, como nós vencemos as tentações? Vencemos buscando em oração. O Senhor Jesus nos ensina a orar em Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Primeiramente, nós precisamos aprender que para vencermos os nossos conflitos, vencermos aquela dificuldade que nós temos de talvez olhar para o nosso irmão, para o nosso vizinho, para alguém que está do nosso lado e sabermos que nós precisamos somente do Senhor Deus em nossas vidas. Nós precisamos dele porque, primeiro, o Senhor Jesus nos convida a adorar a Deus. E como ele faz isso? Ele fala o seguinte: portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Esta primeira parte da oração do Senhor Jesus, ele nos ensina que nós devemos primeiramente, antes de tudo, para nós vencermos a tentação que está lá no final desta leitura bíblica, desta oração que o Senhor nos ensina, é adorar a Deus. Asaf estava no templo continuamente, cuidando do quê? Do louvor. Cuidar do louvor significa adorar? Em partes, sim. Os levitas hoje, da atualidade, são ministros de quê? De louvor, ao qual nós chamamos. Mas o louvor, ele promove a verdadeira adoração. Cantar não significa adorar. Adorar significa reconhecer. Adorar significa saber que eu não sou nada e existe alguém acima de mim e acima de todos, que é poderoso e muito digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. E a partir do momento que nós vamos adorando, através do ministério, juntamente com o ministério de louvor, o nosso coração vai ficando preparado, ele vai ficando fortalecido pelo Senhor, para podermos vencer todas as tentações. E uma delas é que nós estamos estudando nesta manhã, a inveja. O 1.3, o salmista declara que foi tomado por inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. Ao analisar as circunstâncias que estavam diante dos seus olhos, sua fé foi abalada. Asaf olhou para os ornamentos externos, as riquezas e a saúde dos ímpios. Olhou para o fato de os ímpios não sofrerem em sua morte, de eles esforçarem uma aparente alegria, e deixou seu coração ser tomado pela inveja. Esse terrível sentimento está presente no cotidiano da igreja, desde a antiguidade. Na igreja de Corinto, havia sérios problemas decorrentes à inveja. A inveja pode levar à prática de diversas atrocidades. Veja que mal a inveja pode causar em nossa vida. Primeiramente, vamos adorar ao Senhor.
para poder Ele nos proteger da inveja, adorar a Ele como Ele merece, conversando com Ele. Veja agora Mateus 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O Senhor Jesus nos traz este ensinamento maravilhoso em podermos vencer a inveja. O salmista, ele declara que foi tomado pelo sentimento de inveja. E para vencer a inveja nós precisamos ser o quê? Ou primeiro adorar e depois sermos obedientes. Obedecer ao Senhor é fazer literalmente toda a vontade dEle. Fazer a vontade do Senhor, eu te pergunto nesta manhã, é fácil? Não, não é. Mas devemos lutar para fazer a vontade do Senhor. Porque quando o Senhor Jesus fala o seguinte, na sua oração, não devemos repetir estas palavras, mas devemos estar adorando e pedindo, cara, que o Senhor venha fazer a tua vontade. Assim como ela é feita lá no céu, Ele faça aqui também. E para se fazer a vontade do Senhor aqui na terra, nós vamos ver muita coisa ruim acontecer, dados os acontecimentos atuais, na atualidade. Tal como o presbítero Antônio Apolar estava declarando aqui o que aconteceu com aquela mulher. É triste, mas para que aconteça o reino de Deus, nós precisamos nos colocar na posição de verdadeiros atalaias, na verdadeira posição de servos, na verdadeira posição de cristãos, e anunciarmos o reino do Senhor, e falarmos que Ele virá, e a sua vontade será feita aqui na terra, igual lá no céu. Mas para que isso aconteça, muitas pessoas vão sofrer. Mesmo que elas ouçam de nós a verdade, elas vão passar por estes momentos de sofrimento, momentos de angústia, porque elas vão se entregar ao desejo da inveja, porque a inveja é uma porta aberta para muitos e terríveis males na vida do ser humano. Amém? No versículo 11 do livro de Mateus, no capítulo 6, fala o seguinte: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Jesus, através desta oração, nos ensina a contentarmos com aquilo que nós temos. Nós não precisamos pedir riqueza, nós não precisamos pedir nada mais. Deixe o ímpio o seu caminho, assim o Senhor está nos ensinando, porque a nossa porção diária Ele vai nos dar. A nossa porção diária para sobrevivermos. Ou seja, eu não preciso me contentar com muito, só com o necessário do dia a dia. Conta-se a história de dois irmãos em Cristo, que se converteram no mesmo ano e foram para a igreja. E ao chegar na igreja, os dois viviam muito juntos, oravam juntos, iam para o monte junto. Isso é uma história contada por aí. E aqueles dois jovens começaram a crescer em conhecimento na palavra do Senhor, a usar a palavra do Senhor, começaram a frequentar os cultos de ensino, a escola bíblica dominical. E o tempo foi passando, e um daqueles jovens, ele fala, vou casar, e ele casa com a irmã daquele outro jovem, e os dois continuam aquela amizade. Chega um certo tempo que o outro jovem também casa, e eles continuam a se relacionar, ao passo que ele estava adquirindo muitas riquezas aqui na terra, dinheiro, e o outro não. E os dois iam para a igreja, eles casaram, cada um tomou o seu rumo, e um deles começou a ter mais e mais dinheiro, e o outro não. Chega um determinado ponto, que aquele outro irmão que tinha mais dinheiro, chegou para o outro que não tinha e disse, eu não entendo, você vai para a igreja todo santo dia, e não tem nada, não tem nem uma bicicleta para andar. Aquele outro irmão mais pobre ficou pensando, não sei o que ele estava pensando, mas ele ficou calado.
e aquele outro que tinha mais dinheiro foi-se embora. E aí os dois se distanciaram. Chegou um certo momento que as coisas começaram a ser provisionadas na vida daquele irmão que não tinha condições financeiras. Eu não sei se ele estava como Asaf, a olhar para o mundo, ou se ele estava olhando para Deus. Certo é que aquele comentário feito por aquele irmão que estava, digamos assim, mais enriquecido financeiramente, o tempo passou, a sua riqueza acabou, e ele se afastou dos caminhos do Senhor. Aí eu falo para os irmãos da seguinte maneira, com essa história contada, vale a pena ter dinheiro, vale a pena ser como os ímpios? De maneira nenhuma. O que mais importa é ter a presença do Senhor e ter o suficiente para viver no dia a dia. É claro que as pessoas da nossa sociedade atual não é assim. Elas gostam de mim pelo que eu tenho. Se eu tenho muito, elas gostam muito de mim. Se eu tenho pouco, elas gostam pouco de mim. Porque as pessoas no mundo, não estou falando da igreja, pode ser que aconteça dentro de alguma igreja por aí, mas no mundo ela é assim: você é e você vale o que você tem. Se você não tem nada, você não vale nada. Eu trabalho em uma empresa multinacional, onde lá eu sou vendedor, eu vendo tecnologia, e eu vejo as pessoas chegarem lá para gastar R$6.000 em um smartphone. Para quê? Para ela ter um status de uma pessoa poderosa nas mãos. Muitos, ele não tem nem um veículo para andar, mas ele quer mostrar em meio às suas farras noturnas. Ele quer postar em tempo real tudo aquilo que ele tem, para que as pessoas olhem para ele e acreditem nele e tenham inveja dele. O Senhor Jesus, através desta lição dada, como orar, Ele nos traz o seguinte: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, somente o alimento, as demais coisas serão acrescentadas, como Ele mesmo diz, no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A lição que Asaf nos ensina, que é a mesma de Jesus, só que com um diferencial, ela veio direto do Filho de Deus. Asaf, ele viveu um momento de angústia, de tristeza, tomado pelo sentimento de inveja. É claro que ele venceu, e para nós vencermos, nós precisamos fazer tal como Jesus nos ensinou: fazer a vontade do Senhor, ou seja, adorar primeiramente a Deus, obedecer a Deus, que Ele tudo suprirá para nós. Aquilo em que nós precisamos, o Senhor é poderoso para suprir para as nossas vidas. Asaf, ele venceu, porque ele entrou no santuário. O 2.1, o salmista estava perturbado, até que entrou no santuário. Então ocorre uma mudança de postura ao entrar no lugar de adoração. Tudo na nossa vida depende de nós estarmos na dependência de Deus. Quem aqui é dependente de Deus? Quem de nós somos dependentes de Deus? Maravilhoso é depender de Deus. É bom depender de Deus ou não é? É maravilhoso depender de Deus, mas é difícil depender de Deus. Sabe por quê? Falta-nos confiança em Deus. Falta-nos esperar. A fé, ela é o firme fundamento nas coisas que não se vê, mas se espera. Você tem esperado em Deus? Eu tenho esperado em Deus conforme a minha fé, conforme Ele manda. A partir do momento que nós entramos na presença do Senhor,
a partir do momento em que nós adentramos dentro do santuário para adorar a Deus, as coisas mudam em nossa vida. E para essas coisas mudarem, eu preciso deixar Deus fazer a vontade dele na minha vida. Eu não sei o que Asaf estava passando naquele momento, mas acredito eu que ele estava passando um momento de grande privação terrena, ou talvez a sua família, eu não sei. Pensa numa coisa difícil, é eu ver o meu filho querer alguma coisa e eu não poder dar. É minha esposa falar, eu estava querendo um presente. Ela não fala, tá? É só um exemplo. Já pensou se ela fala assim, eu queria tanto aquele objeto, e eu estar passando por uma grande calamidade financeira e não poder oferecer para a minha família algo de bom? Certamente Asaf estava deste mesmo caminho, uma grande dificuldade, e ele olhava para o ímpio se embebedando, se misturando com as coisas do mundo, e nada faltava para ele. Até no velório do ímpio as coisas eram belas e maravilhosas. Os velórios, até o dia de hoje, os velórios de hoje durante a quarentena não é igual, mas antes da quarentena você ia num velório de uma pessoa chique, rica, o caixão era lindo, aquele caixãozão grandão, bonitão, igual aquele meme que o pessoal faz na internet aí, que quem já viram que esse caixão bonito? É bonito. E quando um pobre morre, ele vai lá nas cemas, e ele vai buscar um caixão social feito de papelão, tem que carregar com cuidado lá em cima, porque senão ele desmonta todinho. Asaf, certamente ele olhava até mesmo para isso, porque o texto nos mostra isso, que Asaf ele olhava até na morte do ímpio, as coisas eram diferentes, eram tudo pomposo, maravilhoso. Não se sabe o destino da alma, mas aqui ele está falando da nossa visão limitada, daquilo que nós vemos e que nós vivemos no nosso dia a dia. É complicado, mas é uma grande verdade, é que nós precisamos adorar e depender do Senhor dia após dia. Se as coisas estão ruins, vamos ser dependentes do Senhor. Ser dependente, muita gente quer ser independente, mas não. Mesmo com todo o seu dinheiro, mesmo com todo o meu dinheiro, mesmo com tudo que eu tenha ou que eu não tenha, eu tenho que ser dependente do Senhor para poder vencer. E ser dependente do Senhor é entrar no santuário e adorar a Deus. Porque só assim eu vou ter o sentimento e vou permitir ser restaurado por Deus, assim como foi Asaf. Jesus ele não precisava de passar pelo mesmo que Asaf. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus e estava com Deus. Jesus estava no princípio da criação, e ele viu o que Asaf passou. Ele não viveu, mas ele viu o que Asaf passou. E ele nos ensina a entrar no trono da adoração, para adorar, no santuário da adoração, para adorarmos a Deus. E nós sermos obedientes para que Ele faça a vontade dEle em nossa vida. Nos dias atuais, pregadores falam que Deus tem que fazer isso para nós. Ele já fez algo que nós não pedimos, que foi nos resgatar. Nós não pedimos. Se muitos hoje fossem pedir algo para Deus, Ele não pediria salvação, Ele pediria riqueza, Ele pediria outra coisa, mas aquilo que nós não pedimos, Ele fez, mesmo sem nós merecermos, que foi nos dar a salvação. Asaf, no 2.2, Asaf permitiu ser restaurado por Deus. Ao entrar no santuário, reconheceu que precisava de um conserto com o Senhor. O salmista estava passando por uma crise de fé muito forte, a ponto de questionar sobre a necessidade de manter uma vida de santificação. Assim era preciso reavivar a fé
era preciso renovar a aliança, tal qual Asaf. Em muitos momentos da nossa vida precisamos ser restaurados pelo Senhor. As lutas pelas quais passamos, as frustrações que temos, podem nos levar à descrença, à desesperança. Vários homens de Deus precisam passar pelo caminho da restauração, seja porque pecaram, a exemplo de Davi, seja porque ao enfrentar desafios, experimentaram fraqueza e desânimo como Elias. Precisamos ser restaurados pelo Senhor dia após dia, e passar pela restauração é obediência para nossas vidas, é nós obedecermos e nos contentarmos com aquilo que o Senhor nos dá no nosso dia a dia. Seja grato pelo que o Senhor tem nos feito, seja grato pelo seu pão de cada dia, seja grato por tudo, até mesmo pelas contas que irão vencer, porque eu sei que o Senhor não desampara os seus. Pode perder tudo na sua vida, mas não perca a fé, não perca a esperança. Um certo momento da minha vida, que eu lia o Salmo 73, depois assim sucessivamente o 77, eu estava me sentindo tal como Asaf. Eu me sentia, eu vou ser sincero para os irmãos, mas eu procurei um meio. Senhor, me restaura, me tira deste sentimento, Senhor. Me faz, Senhor querido, passar por este momento. Não me deixe, Senhor querido, perecer. E o Senhor assim me ouviu. Hoje, eu estou falando aqui, sabe por quê? Porque eu estive tal como Asaf. Eu não tenho vergonha de dizer, mas primeiramente eu fui restaurado. Eu busquei auxílio em quem tinha auxílio para me dar. Eu busquei socorro no lugar certo, que foi na presença do Senhor. É triste eu falar de mim, mas as pessoas olham para mim, não imaginam que eu passei. E nós precisamos passar por estes momentos para entender que nós somos dependentes do Senhor em qualquer situação, seja na mais pura tristeza, seja na mais pura alegria. Nós somos dependentes do Senhor até para nos alegrar, porque se eu não tiver a confiança em Deus, como Ele vai me dar saúde para regozijar no momento de alegria e de fé? A prosperidade dos ímpios é temporária. Somente após, estou no 2.3, somente após entrar no santuário é que Asaf percebeu que a prosperidade dos ímpios é temporária. A posição, a soberba e as riquezas ocupadas pelos ímpios são precárias. Elas não subsistem à ação de Deus. A Bíblia traz diversos relatos de pessoas que se sentiram poderosas, independentes de Deus, e caíram em ruínas, como por exemplo o rei Nabucodonosor. A Bíblia nos traz diversos ensinamentos, diversos exemplos de homens que se sentiram poderosos e se esqueceram que o suprimento real, ele vem de Deus. Mateus 6,11, ele fala sobre suprimento. Pão nosso de cada dia nos dás hoje. No versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você é capaz de perdoar? Você é capaz que primeiro, para ser restaurado pelo Senhor, eu preciso aprender a perdoar. E perdoar não é eu olhar para o meu irmão e falar eu te perdoo. É realmente eu esquecer, fazer como Deus, lançar no mar do esquecimento. Para ser próspero diante do Senhor, eu não preciso de ter um salário gordo. Para ser próspero diante do Senhor, eu não preciso de ter uma casa enorme, uma mansão, uma Ferrari, um carro importado, não. Para ser próspero diante do Senhor, eu preciso adorar, eu preciso ser obediente, eu preciso confiar e eu preciso perdoar para ser próspero. Asaf, ele percebeu que ele, para ter tudo isso,
para ter a verdadeira prosperidade, ele precisava de tudo isso, que Jesus nos ensina através da oração modelo, registrada em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Asaf, ele deu um grito ao Senhor, ele clamou, estou no ponto 3, clamando em meio à angústia. O Salmo 73 trata dos conflitos existenciais relacionados à fé. Quanto ao Salmo 77, podemos dizer que é o clamor da alma angustiada. Certamente preferimos falar de alegrias, das festas e das realizações, a alertar sobre a temporalidade delas. No entanto, é preciso estar preparado para enfrentar todas as estações da vida. Deus, ao inspirar Asaf, não fez sem propósitos, pois conhece a sua criatura e a necessidade de instruí-la para com os desafios da vida. Já comentei sobre isso agora há pouco, que nós perdoarmos para recebermos a verdadeira prosperidade nas nossas vidas. Asaf, um homem de Deus, trabalhador no templo do Senhor, um ministro de louvor, passou por esse sentimento. Eu estou livre disso? De forma nenhuma. Você está livre disso? Também não. O próprio Jesus, o Filho de Deus, esteve aqui, habitou entre nós, e ele foi tentado, mas ele foi vencedor, e nós precisamos ser vencedores como ele, acreditando nele, pois ele deixou aqui para nós o Espírito Santo Consolador, que nos ajuda nas horas das nossas fraquezas. Precisamos estar gritando ao Senhor na nossa oração. Ao iniciarmos nossa oração, não sejamos fingidos, vamos adorar de coração, vamos obedecer no nosso dia a dia, pois ele nos trará aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia. Precisamos ter empatia. Sabe o que é empatia? É estar no lugar de outro, sentir o mesmo que o outro está sentindo. Ter empatia é me colocar no lugar do outro, é perdoar como eu quero ser perdoado. Se eu sou perdoado pelo Senhor, eu também tenho que perdoar assim como Ele me perdoou, para assim vencer todos os desafios e apresentar os meus questionamentos ao Senhor, de maneira que Ele irá me ouvir e me ajudar a vencer todas as tentações desta vida. O 3.3, restabelecendo a fé. No versículo 10, percebemos uma mudança desta clara de direção. O salmista reconhece que a angústia que estava passando, tratava-se de uma enfermidade, e começa a lembrar e meditar nas obras do Altíssimo. O salmista deixa de meditar nas suas tristezas e passa a meditar nas ações do Criador. Volta-se para Deus e para o seu santuário. Lembra-se dos feitos do Senhor em prol do povo de Israel, notadamente o livramento das mãos de Faraó, quando fez caminho no meio do Mar Vermelho. O salmista somente restabeleceu a sua fé quando mudou de direção. Enquanto os seus questionamentos giravam em torno de si, a angústia aprofundou-se. A partir do momento que passou a olhar para os feitos do Senhor, a fé foi restabelecida. Vamos vencer as tentações, vamos restabelecer a nossa fé naquilo em que o Senhor nos propõe, através da Bíblia, através da oração modelo de Jesus. Vamos deixar de pensar em coisas que nos levam para baixo. É tão bom, irmão, nós contarmos as nossas vitórias, como descrito aqui na revista, contar luta. Às vezes parece bom, mas é ruim. Você começa a lembrar, a ter aquele mesmo sentimento, daquela angústia. Vamos ser vitoriosos, vamos acreditar que Deus é poderoso, Ele não mudou, Ele continuou o mesmo,
desde a criação. E Ele está conosco para nos ajudar, para nos abençoar a sermos vencedores. Mais uma vez, eu peço que os irmãos ponham-se em pé, os que estão aqui presentes. Vamos fazer a leitura. Os irmãos me acompanhem em Mateus 6, versículo 9 até o 13, que nos diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Que Deus em Cristo Jesus venha nos abençoar para continuarmos na presença do Senhor e fazermos assim como fez Asaf, reconhecer e aprendermos com Jesus a adorar a Deus, a obedecer ao Senhor, a contentar-nos com aquilo que Ele nos dá no nosso dia a dia e reconhecermos o teu poder para todos sempre. Amém. Pai querido, muito obrigado por esta manhã de ensinamento ao qual o Senhor trouxe para a minha vida. Que o Senhor abençoe grandiosamente cada um dos teus filhos. Abençoe os que estão aqui, os que estão nos lares, ó Pai. Fica conosco, ó Pai, nos ajude a vencer todas as tentações desta vida passageira a qual nós estamos, ó Deus querido, por enquanto, Senhor, pois breve o Senhor virá, e nos faça cada dia mais obedientes, Senhor, para levarmos a Tua palavra a quem necessita, Senhor amado. Em nome de Jesus, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Eu devolvo a quem é de direito.